A paz do Senhor Jesus, querido aluno da Escola Bíblica Dominical, aqui da classe dos adolescentes vencedores. Eu sou o evangelista Janderson Nascimento e estou segundo vice-presidente da Assembleia de Deus aqui em Vitória da Conquista, uma igreja que é pastoreada pelo pastor Davi Oliveira Boa Sorte. Hoje, pessoal, chegamos na lição de número 3, que vai tratar nesse segundo trimestre da CPAD em 2020 sobre o seguinte tema: obediência e adoração. Eu espero que Deus em Cristo fale muito com você em nome do Senhor Jesus. Estamos estudando nesse trimestre sobre família cristã e eu espero que Deus te abençoe poderosamente, sim, em nome do Senhor. Você que está chegando hoje pela primeira vez, gente boa, aproveita, se inscreve no nosso canal. Passe a ser um dos nossos alunos, deixa aí o likezinho, o seu joinha, tá? Deixa aí também o teu comentário, porque isso ajuda muito a gente a falar de Jesus, a compartilhar a palavra de Deus. Pega essa lição, joga nos grupos de WhatsApp aí de todo mundo que você conhecer. E é claro que eu quero lembrar você que a gente está comentando as lições de adultos, jovens, juvenis, discipulado. Tem também dos adolescentes vencedores, tem material para professor da escola bíblica, treinamento para discipulado também. Tem muita coisa boa aí nas nossas playlists. É só você procurar no nosso canal. Hoje a nossa aula ela tem um texto bíblico, você precisa ficar atento a isso. Tua aula também tem 3 objetivos e a tua aula de hoje tem 3 pontos para a gente poder trabalhar junto. Então vamos lá, vamos para o primeiro ponto da nossa aula de hoje em nome do Senhor Jesus. O tema da nossa aula de hoje, aqui da classe dos adolescentes, é sobre obediência e adoração. E a gente precisa entender que nós temos 3 objetivos para trabalhar com os nossos alunos a respeito dessa obediência e dessa adoração. Como filhos, como servos de Deus, como alunos na escola, como obreiros do Senhor também. A gente precisa compreender isso. A própria Bíblia também traz essa ideia para os nossos adolescentes, que esse Deus trabalha em favor daqueles que são obedientes. E o primeiro ponto da nossa lição vai trabalhar exatamente sobre o seguinte argumento: o que os olhos não veem, Deus vê. A gente precisa entender que o nosso Deus Todo-Poderoso, o Senhor dos Exércitos, Criador de todas as coisas, é um Senhor que é onisciente. E o que é isso? É um Deus que sabe de tudo antes mesmo que todas as coisas aconteçam. Ele conhece tudo, ele também vê tudo. O próprio salmista fala a respeito de algo interessante. Salmo 139, a partir do versículo 2. É importante você ler aí o Salmo 139 com os teus alunos. Você vai perceber que o salmista tenta se esconder da presença de Deus. Ele tenta se esconder do Senhor, ele tenta se esconder nas profundezas, ele tenta se esconder na alva, que é o mar, ele tenta se esconder na altura, mas em todo lugar a mão poderosa, os olhos do Senhor encontram o seu servo. E a gente precisa ter a noção que o nosso Deus tudo vê. Tudo aquilo que a gente faz, às claras ou em oculto, Deus também vê. E é importante a gente compreender a respeito da obediência à palavra de Deus. Tudo aquilo que nós fazemos deve ser para a glória do Senhor e para a exaltação do seu nome. E ainda que em nossa boca estejam saindo palavras bonitas de adoração, Deus sonda sim o nosso coração. Ele vê o profundo e escondido da nossa alma. Ele conhece aquilo que nós somos por dentro. Isso é que a gente precisa deixar destacado em sala de aula. Em Atos capítulo 5, nós percebemos como Deus trabalha. Atos capítulo 5, nós encontramos uma narrativa bíblica que existiam 2 irmãos na igreja primitiva, o irmão Ananias e a irmã Safira. Ambos combinaram entre si de doarem uma grande oferta para a igreja do Senhor, diante da presença de Deus, diante do Senhor Jesus. Agora um pequeno detalhe, eles prometeram doar uma quantia, porém, quando eles foram fazer essa doação, eles mentiram entre si, fizeram um combinado, e ao levar isso diante dos apóstolos, diante dos servos de Deus, o Espírito Santo de Deus rejeitou aquilo que eles fizeram. A própria Bíblia diz que Ananias foi primeiro, ele morreu, depois a Safira mentiu juntamente com ele e também morreu. O próprio Espírito de Deus rejeita a mentira, rejeita aquilo que desagrada ao Senhor. E é interessante a gente entender isso aqui. Deus conhece e sonda a profundeza do nosso coração. E se nosso coração é mentiroso, Deus nos rejeita. Agora Deus sempre está disponível a nos perdoar, se desejamos buscar a sua presença. Romanos capítulo 1, versículo 18 a 32 está escrito, é importante você fazer essa leitura em sala de aula, que Deus rejeita um coração que é guiado por princípios mundanos.
por coisas que não agradam a Deus, por mentiras, por blasfêmias. Mas um coração quebrantado, Deus abraça, Deus ama. E a gente precisa ser obediente, falar a verdade e falar aquilo que agrada a Deus. E para adorar a Deus, precisamos falar essa verdade, obedecer a palavra e obedecer à vontade do Senhor. Eu espero que Deus em Cristo use você na Escola Bíblica Dominical. Vamos agora para o segundo ponto da nossa lição, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento: quem ama, obedece. E quem obedece, adora ao Senhor. A gente precisa entender isso aqui. Quando você ama a Deus, você adora ao Senhor por vontade, não por medo, não por temor, mas porque você ama o Senhor dos Exércitos. João 14,15 nos ensina que quando nós desejamos obedecer ao Senhor, nós seguimos a Ele porque nós o amamos. E a gente precisa entender isso aqui. Deus sempre está disponível para os seus servos. Se você o ama, Ele também te ama. E mesmo se você o rejeita, Ele ainda continua te amando. E essa obediência precisa ser uma obediência trabalhada em nosso coração. Se nós desejamos adorar a Deus, precisa ser uma adoração que venha do fundo do nosso coração, do fundo da nossa alma, em nosso desejo pessoal. O próprio salmista nos dá a entender que aquele que busca o Senhor, aquele que deseja purificar o seu coração, Salmo 119, versículo 10, 11 e 12, você vai perceber isso, ele dedica o seu coração para Deus, ele dedica a sua alma para Deus, e você precisa perceber isso. A adoração é por livre e espontânea vontade, é porque você ama ao Senhor e obedece e você adora ao Senhor. E Salmo 119, do versículo 1 ao 9, aquele que ama ao Senhor jamais será abandonado por Ele. Aquele que obedece a Deus nas pequenas coisas do dia a dia, na escola, no trabalho, em casa, junto com a família, ele agrada ao Senhor em tudo e o Senhor jamais o abandona. Deus não abandona você quando você ama ao Senhor e honra Ele de todo o teu coração. E finalizando a nossa lição, vamos agora para o terceiro e último ponto da aula de hoje, que vai trabalhar sobre o seguinte argumento. Eu espero que Deus te use poderosamente na Escola Bíblica Dominical da tua igreja. Obedecer aos pais também é obedecer a Deus. Esse é o princípio do terceiro ponto. Aqui está demonstrando para a gente que esse é um mandamento de Deus também. O texto de 1 Samuel, capítulo 15 e capítulo 16 demonstra pra gente a diferença de uma pessoa que obedece à sua liderança, de uma pessoa que obedece aos seus pais, por exemplo, que obedece ao seu líder espiritual. Nós encontramos na luz da palavra de Deus o exemplo de Saul. Saul, ele desobedeceu a ordem de Deus através de Samuel, que era o seu líder espiritual, o seu pai na fé. E você percebe que isso desagradou a Deus. Quando você lê lá 1 Samuel, capítulo 16, versículo 1, está escrito na palavra de Deus que Deus rejeita o Saul porque Saul é desobediente. Quando a gente é desobediente, Deus nos rejeita. Quando a gente desonra os nossos pais, nós também estamos desonrando a Deus e nós somos rejeitados por Deus. Porém, quando nós obedecemos a nossa família, quando nós obedecemos os nossos pais e agradamos a Deus, Deus nos escolhe. Você percebe que Davi estava trabalhando, obedecendo o seu pai, cuidando das suas ovelhas lá no campo, lá no pasto. E Deus mandou chamar Davi porque ele era um homem segundo o seu coração. Efésios capítulo 6, versículo 1, está escrito na palavra de Deus, o apóstolo Paulo diz que obedecer aos pais também é agir de forma justa, de modo justo, que agrade a Deus. Provérbios 22, 6 está escrito na palavra de Deus que é responsabilidade de nossos pais mostrar o caminho que os filhos devem andar. E se o pai é temente a Deus, ele aponta o caminho para a glória de Deus, para que esse filho cresça de acordo com a vontade de Deus. E para a gente finalizar, a gente precisa entender que é importante abraçar exatamente essa obediência. É importante sim a gente abraçar essa obediência de servir a Deus, servindo também aos nossos pais, servindo aos nossos familiares. Eu espero que a aula de hoje tenha sido uma bênção para você. Um beijo no teu coração. Finalize a tua aula aí com algumas dinâmicas que a própria lição dá para você. Que Deus em Cristo te abençoe e te espero aqui na aula de número 4, em nome do Senhor Jesus. Um beijo no teu coração e até a próxima aula, se Deus quiser.